é importante explicar que tem o segundo turno, né? Porque o modelo francês ele não é tão claro. Talvez seja interessante rapidamente explicar. A gente está assistindo uma eleição antecipada que o presidente da República, no caso francês, como o presidente pode antecipar, então é isso que ele fez. Taticamente, ele chamou as eleições, na minha interpretação, para tentar evitar o prejuízo, porque foi a iniciativa dele foi tomada em função das eleições europeias, que são outra coisa. Ele falou, para eu não me prejudicar no ponto de vista nacional, eu vou antecipar e ver se eu consigo garantir uma posição de comando até o fim do meu mandato. O mandato dele vai até 2027. Ele está no segundo mandato de 5 anos, o presidente. Então ele chamou as eleições com essa intenção. Qual foi o resultado? Foi um resultado que muita gente esperava que fosse acontecer. A direita se posicionou nesse primeiro turno muito bem e, curiosamente, a esquerda também cresceu. Essa esquerda francesa, do Mélenchon, é uma espécie de PSOL francês. Não é uma esquerda mais social-democrata, não. Social-democrata é a dele. Quer dizer, ele é uma esquerda, vamos chamar de extrema esquerda, já que o pessoal gosta de extrema direita, então vamos colocar as coisas no mesmo termo. Eu já falei sobre isso aqui. Esse termo extremos aí ele está mal aplicado. Se você quiser, a palavra radical, Renato, é a palavra que seria correta. Certo. Se você referir à extrema que o pessoal está chamando. Mas o fato é o seguinte, o segundo turno é importante, porque como é que é lá? Você tem 577 departamentos e se um candidato teve mais de 50%, ele já está eleito. Se ele não teve 50%, teve mais de 12%, tem uma disputa entre os dois finalistas. Você pode ter 3, 4 disputando um departamento, que é um deputado. E o que está se verificando é o seguinte, desses 577, alguma coisa em torno de 80 já ganharam, já tem posição garantida. Mas ainda falta 3/4, mais ou menos. E as estimativas, algumas estimativas dão para uma vitória da direita com maioria. Mais de 289 cadeiras. É difícil saber, porque são muitas disputas, muitos departamentos, mas pode acontecer da gente fazer sem precisar fazer aliança com ninguém. Aí a gente está em uma situação da tal de coabitação, que seria um primeiro-ministro da direita e um presidente do centro-esquerda, ou o próprio Macron, que é o presidente atual. Então, seria a coabitação até 2027, a não ser que caia de novo o gabinete, que é pouco provável. Se for um caso de fazer uma aliança, se eles tiverem menos de 289, aí tem que ver como é que compõe. Uma composição possível seria o partido do Macron, que, ao que tudo indica, teria 20%, com a esquerda radical, vamos colocar. Então, são as combinações. Qualquer que seja o resultado, é uma mudança bem relevante na política francesa e com efeitos na política europeia muito grandes, que a França é a segunda potência europeia e, enfim, o movimento francês abala todos os outros países da União Europeia. Confirmando esse movimento que a gente viu na eleição do Parlamento Europeu, né? Vamos ver o que disse, então, a Marine Le Pen, que é a líder desse partido, que atingiu 33% dos votos e ela se manifestou após os resultados. Mais j'en appelle à la sagesse et au bon sens des Français. Qu'on me donne une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut la mort des Français. Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité et expulsés. Les Français qui adoptent l'idéologie de l'ennemi doivent être traduits devant les tribunaux et punis. Les lois existent, il suffit de les appliquer. Eh bien, moi, Présidente, ces lois seront appliquées sans faiblir. Avec moi, ayez la certitude que les droits des femmes aujourd'hui contestés par l'obscurantisme islamiste seront garantis à toutes les femmes de France. Avec moi, la sécurité n'ira pas à l'encontre de la liberté, en tout cas de la liberté des honnêtes gens. Tá aí, questão migratória, quer falar, Lobão? Claro. Curtos comentários, porque é interessante explicar para quem não acompanha a política francesa. Ela é a
comandante do partido da direita, mas note, ela não será primeira-ministra. Primeira-ministra será o líder do partido, que é um discípulo dela. Ela é filha do Le Pen, o símbolo dessa direita mais radical, que foi se reformando e ficando mais mansa, vamos dizer assim, nas últimas décadas. E ela é a candidata a presidente. Sim. Então, em 2027, ela seria a candidata a presidente. O primeiro-ministro seria o Bardella. O Bardella. Que nós temos também uma fala dele que vou mostrar daqui a pouquinho. Mas é só para identificar, é importante isso, né? A eleição para presidente só lá na frente. Isso. E aí a Le Pen poderia concorrer para assumir o lugar do Macron.